Pronto, pessoal. Então, como mencionei para vocês, hoje a gente vai tratar de estatísticas do nosso movimento, tratar de números, e isso é o que a gente chama, dentro da CRU, de liderando com informação. Eu tenho nas minhas mãos aqui um material muito interessante sobre estatísticas globais, e eu queria compartilhar com vocês coisas que nós aprendemos que aconteceram no nosso movimento no ano passado. Por exemplo, a nossa presença em campos mundialmente cresceu de 12%, tá? Desculpa, cresceu 12%, na verdade, no ano passado. E a gente cresceu, então, de 7.088 campi com presença para 7.945. E isso significa um aumento de 57% em relação à presença que a gente tinha em 2015. Em 2015 foi quando nós começamos um grande esforço global para a utilização da estratégia catalítica. Então, a gente vê como resposta disso, né, da gente estar incentivando, das pessoas estarem aderindo à estratégia catalítica, a gente tem esse crescimento de 57%. A gente tem um outro crescimento muito grande que aconteceu no ano passado, de 26% do número de discípulos multiplicadores em relação ao ano de 2017. Então, de 2017 a 2018, né, a gente teve um crescimento de 26% de discípulos multiplicadores. Quem é um discípulo multiplicador? É alguém que está discipulando pelo menos 2 outras pessoas, e 67% desde 2015. Olha que coisa fabulosa. Também, desde 2015, a gente diminuiu o número de países sem presença de movimento dirigido por estudantes. Né? 5 anos atrás, a gente estava devendo presença em 42 países no mundo. Hoje, são apenas 21 países onde a gente não tem presença de movimento dirigido por estudantes. E a maioria desses países, na verdade, são pequenas ilhas, ou no Caribe, ou ilhas lá do Pacífico. E outro número que eu gosto muito, a resposta para o evangelismo pessoal, tá? Só no ano passado cresceu de 15% para 20%. Cada 100 pessoas com quem a gente compartilhou o evangelho pessoalmente, 15 disseram sim para Jesus em 2017 e 20 disseram sim para Jesus em 2018. Eu estou vendo vocês aqui no chat, uau, glória a Deus, e é realmente motivo de louvor, é uma maravilha. E não é muito legal a gente saber esses números, não traz regozijo para a gente, não é uma experiência, é uma informação importante a gente saber que isso está acontecendo. Agora, por que a gente sabe que essas coisas estão acontecendo? Porque alguém mandou relatório, né? E alguém mandou relatório, e esse alguém quer dizer todo mundo, do mundo inteiro, enviou o relatório, e esse relatório foi compilado e está aqui à disposição para que a gente tenha informação e saiba como liderar o nosso movimento a partir de informação. Então, é muito importante essa questão da gente receber relatórios e da gente poder liderar a partir daí. Agora, eu queria compartilhar com vocês que esse negócio de números e de estatística não é uma coisa nossa, que a gente criou isso. Na verdade, nosso Deus, ele é um Deus de números e é um Deus de estatísticas. Salmo 145, de 3 a 6, diz assim: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os seus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Eu gosto muito desse salmo. E eu gosto especialmente
da parte aqui em que diz que uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Não é maravilhoso a gente saber que geração a geração, aquilo que Deus faz vai se perpetuando e as pessoas vão conhecendo, né? E porque elas vão conhecendo, elas vão louvando a Deus. É algo excepcional. Agora, isso só acontece por quê? Porque alguém registra esses feitos. É a única maneira, né, da gente compartilhar de uma geração para outra. Nosso Deus, ele é um Deus de números. Tá? E eu queria mostrar para vocês algumas coisas que os números nos proporcionam, né? Qual o papel dos números na Bíblia, qual o papel dos números na obra de Deus. Na verdade, esse é um estudo muito mais amplo, mas eu vou compartilhar com vocês apenas alguns pontos aqui hoje. Primeira coisa é que os números, eles são cruciais para ensinar certas verdades. Lá em Marcos 8, diz o seguinte: percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Ora, o que Jesus está tentando ensinar aqui? Né? Porque a discussão aqui, né, não está se falando sobre números. Os discípulos estavam tendo outro tipo de discussão lá. Mas aí Jesus vem e pergunta sobre o número de pães, de cestos que sobraram quando ele repartiu os pães. Né? Primeiro para 5.000, depois para os 4.000. Né? O que Jesus... E depois que os discípulos respondem os números, né, 12 e 7, Jesus inquere eles, dizendo: mas vocês ainda não entenderam? Ok, o que Jesus estava tentando ensinar com esses números? Primeira coisa, 7. Na primeira multiplicação que Jesus faz menção aqui, é de quando ele alimentou os gentios. Tá? Isso representa, esse número 7, cada uma das 7 nações gentílicas que Israel removeu da terra. Quando Israel se apossou da terra ali de Canaã, ele removeu nações dali. Se você checar depois em Deuteronômio, você vai achar isso. E esse 7 é a representação dessas nações gentílicas. Depois Jesus pergunta, né? E quando eu novamente multipliquei para os 4.000, quantos cestos vocês recolheram? Quanto sobrou? E o número é 12. E o que isso significa? Que significam as 12 tribos de Israel. Então, com esses números em mãos, Jesus esperava que os discípulos fizessem ali uma interpretação dos números. Entendem? E com essa interpretação dos números, que eles compreendessem determinadas verdades. Né? E que verdades eram essas? O papel dos números ali foi um papel central para ensinar que ele era o pão da vida e que ele era suficiente para todas as nações gentílicas e que ele era suficiente para todas as tribos de Israel. Né? É isso que Jesus está ensinando, mostrando números ali. A mensagem ali naquele momento ele é suficiente para todos. Então, isso é uma utilização que a gente vê dos números na palavra e no ministério de Jesus, para ensinar certas verdades. Né? Os números também ensinam princípios, e são princípios espirituais. E aqui, eu vou mostrar para vocês 2 versículos que têm muito a ver com o trabalho dessa equipe aqui nossa, que é uma equipe que está liderando o movimento, que precisa planejar. Né? Jesus ele vai perguntar, ele vai, nesse discurso aqui, ensinar um princípio também através de estatísticas e números. Ele diz o seguinte: olha, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la.
pois se lançar o alicerce não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que isso diz para a gente quando a gente está construindo um movimento no campus? Que a gente precisa planejar, que a gente tem que fazer cálculo, que a gente precisa ter condição de saber se alguma coisa que a gente está começando agora, a gente tem massa crítica suficiente, né? E tudo isso, essas instruções, a gente encontra todas na Bíblia, não é uma coisa à parte, né, da palavra. Jesus também vai falar sobre esse rei, né? Ele pergunta: qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens ele é capaz de enfrentar aquele que vem contra 20 mil? Então, mais uma vez, o princípio aí do planejamento, de sentar, de olhar para os números. Ok, eu tenho 10 mil homens, esses caras vão ser suficientes de vencer 20 mil homens. Então, os números, eles nos ensinam princípios, né? Números, eles revelam para a gente a grandeza, os atributos e a obra de Deus. Os números apontam como conhecer e louvar de maneira melhor. Eles também devem ser usados de forma espiritual. E nós não devemos lidar com eles como deixando Deus de fora, como também só olhar para os números, só olhar para a estatística, só olhar para relatórios e achar, ok, isso aqui é uma questão matemática agora. Se eu continuar fazendo isso dessa mesma maneira, eu vou continuar crescendo em número de discípulos multiplicadores. Ou, se eu usar os mesmos princípios, eu tive esse crescimento aqui de 12% em número de campi. Então, eu vou multiplicar a mesma coisa, ou eu vou ter um crescimento exponencial. Não é isso que a gente está falando, né? A gente não pode, de jeito nenhum, deixar de Deus de fora. Mas os números, eles são realmente um instrumento para a gente planejar, para a gente saber qual é o próximo passo a dar.